Olá, irmãos! Aqui estou para responder a pergunta do último vídeo, que é: existe prova de que Deus existe? Esse vídeo terá a participação do Davi, que, de novo, no livre-arbítrio, teve uma prova de que Deus existe. Porque Santo Agostinho seria o pensamento de que, antes de provar que Deus é bom, teria que provar que Deus existe. Então ele já colocou a prova. E o Davi, já que ele leu o livre-arbítrio, ele vai falar. Hoje eu só irei ler os comentários e irei falar junto com o Davi as provas que Deus existe. Irei falar uma prova que a Mônica, minha irmã, falou. Mas não irei ler o Willchat porque a prova do Willchat é mais como Deus existe e a prova é que ele se manifesta na natureza. Então eu irei ler os comentários e falarei as coisas que seriam essas provas. Então eu irei fazer isso mesmo. Agora eu vou ler os comentários. Ana Rita do Amaral. Uma prova de que Deus existe são através dos milagres. E da Cristiane Scholedel Fritzen. Essa pergunta é um pouco difícil, porque para muitos a fé está em oposição à razão, embora o Papa João Paulo II tenha feito uma bela exposição que atesta a importância das duas. Para mim, a existência de Deus se explica racionalmente através de muitos milagres físicos ocorridos em nome de Jesus Cristo, e também pela força do anúncio da palavra de Deus tem sobre a vida das pessoas. Segundo a filosofia, Deus existe independentemente se a prova empírica pode ser feita ou não. A relação com o divino é algo muito particular e vai além da razão. Existem muitas situações reais onde percebe-se a ação de Deus e outras onde ele pode ser sentido, assim como os sentimentos. A relação com a fé é individual. Em alguns momentos, Deus se manifestou através de ações que a ciência não consegue explicar. A estes fenômenos chamamos de milagres. Mas o propósito de Deus é maior do que realizar milagres, é dar à sua criação o pleno conhecimento do amor. Agora irei pular para o Davi, que irá falar as provas de Santo Agostinho e de Santo Anselmo. Então, das provas racionais da existência de Deus, dá para citar de Santo Agostinho e de Santo Anselmo. A prova de Santo Agostinho diz que nós temos que aceitar alguns atributos de Deus, de que ele é imutável, é eterno e é superior a qualquer outra realidade que existe. Então, se existe uma realidade que tem esses três atributos, nós admitimos que essa realidade é Deus. Então, algo que seja eterno, imutável e superior a qualquer coisa, basta a realidade dos números, da matemática. Porque ela é superior às coisas mutáveis, ou seja, as coisas que são feitas de matéria, porque até mesmo o menor átomo que existe, ele tem sua eletronegatividade, ele tem seus extremos, ele tem sua estrutura interna, ele tem seus números de quarks, então dá para dizer que o número, a matemática está até mesmo dentro da menor partícula que existe. E também que a realidade dos números é superior à nossa própria consciência, porque nós usamos da nossa razão para conseguir mudar as coisas ao nosso redor, ao nosso favor. Porém, não há nada que possamos fazer para que 7 mais 3 deixe de ser 10, por exemplo. Então, aqui podemos concordar também que ela é imutável. Mas não apenas a realidade dos números tem esse atributo, como a realidade da sabedoria, porque desde a pré-história, o Código Hammurabi, o budismo, até a filosofia moderna procuram a mesma sabedoria, ou seja, todos esses povos procuram algo em comum, essa iluminação. Portanto, sem falar que há coisas que ninguém pode negar que são próprias de alguém sábio, como a procura pela justiça, a preferir as coisas verdadeiras do que as coisas falsas, preferir as coisas trazidas pela verdade no lugar das coisas trazidas pelo mundo. Então, só que tanto a realidade dos números quanto a realidade da sabedoria têm em comum a verdade propriamente dita.
que não apenas tem os mesmos atributos de Deus, como também está escrito no Evangelho de São João. Se permanecerdes na minha palavra, sereis em verdade meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade é um bem trazido por Deus, e quem conhece a Deus conhece também a verdade. E a prova de Santo Anselmo? Ela é bem mais simples que a prova de Santo Agostinho, e também é mais famosa, mais conhecida. Ele diz que nós também temos que aceitar esses atributos de Deus, de que ele é superior a qualquer realidade, e que algo que está no mundo real é superior a algo que está na nossa consciência. Talvez a pessoa negue que Deus está no mundo real, mas ela não nega que ela tem a ideia de Deus. Só que se ela tem uma ideia de Deus, significa que algo superior a essa ideia trouxe essa ideia a ela. E não há nada que possa trazer a ideia de Deus, senão o próprio Deus. Portanto, se você tem uma ideia de Deus, Deus existe. Porém, Immanuel Kant criticava as provas a priori, que seriam as provas racionais da existência de Deus. Porque eles traziam, tanto Agostinho quanto Anselmo, traziam primeiro os atributos da existência de Deus antes de provar que ele existe. E para atribuir a Deus, nós temos que primeiro provar que ele existe. Porque, como eu posso dizer? Mas Deus é bom, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é superior. Se nós não temos nem certeza que ele existe. Ou seja, nesse quesito, as provas a priori não são suficientes. Porém, as provas a posteriori, que são aquelas trazidas pela experiência, podem sim trazer a nossa verdade. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu não tenha dúvida alguma de que a Terra seja redonda. Alguém pode, se eu não conhecer realmente o formato da Terra, tiver apenas as provas racionais, alguém pode me convencer de que a Terra é plana, por mais que isso seja absurdo. Porém, se eu poder observar a Terra de longe, poder constatar que ela é plana, não há quem me faça duvidar mais disso. Da mesma forma, se alguém diz ter uma experiência de verdade com Deus, não nega de forma alguma que foi Deus que trouxe essa experiência, o que acontece bastante entre aqueles que creem. Ninguém vai poder fazer duvidar de que Deus existe. Isso também não funciona com aqueles que não tiveram essa mesma experiência com Deus. Porém, isso mostra que Deus não basta na sua teoria, ele também precisa de uma experiência. E é isso. Uma coisa que, antes de falar exatamente sobre as provas que Deus existe, uma coisa interessante que eu percebi pouco antes da gravação é que a prova de Santo Agostinho, que é que nós procuramos pela verdade, e a verdade está na matemática, e a matemática, de certa forma, está em tudo, e a matemática estaria em Deus. Mais ou menos isso que Santo Agostinho falou, como o Davi falou. Só que uma coisa que eu percebi é que a matemática até na música está. Que tem muitos filósofos que dizem que a música é a matemática trazida aos sentidos sem que o nosso corpo saiba que é matemática. E, coincidentemente ou não, em músicas mais complexas que realmente tem matemática e tal, tem gente que sente Deus nessas músicas. Então, acho que seria, de certa forma, uma outra prova de que Deus existe. Mas agora vou falar primeiramente da prova da Mônica, que é sobre nós sentirmos Deus na oração. Que pouco antes da oração ela iria falar essa prova, então eu vou transmitir ela agora no vídeo. Que é, nós sentimos Deus através da oração, que Deus conversa conosco. E apesar de nós, às vezes, não sabermos claramente o que Deus nos responde, nós conseguimos sentir, a maioria das vezes, que Ele está nos ouvindo. Apesar de, às vezes, as pessoas não sentirem, dependendo do estágio da vida, a pessoa normalmente sente Deus na oração. Mas agora eu irei passar para as provas racionais e depois falo as empíricas. Primeiro, a prova racional, que é uma prova que eu e o Davi conseguimos chegar, que é a prova de como o universo surgiu. Porque apesar da ciência apontar o Big Bang e coisas do tipo, ela não explica o que veio antes do Big Bang. Apesar dos cientistas afirmarem que antes do Big Bang nem tempo havia,
como que o universo de um espaço-tempo em que não havia tempo conseguiu surgir do absoluto nada. Isso vai até contra a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o Big Bang não explica exatamente como o universo foi criado. E sim, a partir de que ele foi criado, o que aconteceu com ele. Mas não explica o que veio antes do ponto de massa que dá origem a todo o universo. Então, isso só Deus explica. Porque, apesar de Stephen Hawking ter feito a teoria do universo autocriado, ela foi questionada por alguns outros cientistas e matemáticos. Então essa é uma prova mais racional mesmo. A segunda prova já é mais empírica, apesar de haver um pouco de ciência, que são os milagres que eu gosto de usar bastante para a prova de que Deus existe. Os corpos incorruptos de santos, tipo que recentemente teve o do São Carlos Acutis, que apesar de ainda não ser santo, já está em processo de canonização. E também o de São Padre Pio, que esse acho que é até uma prova ainda maior, porque faz mais de 60 anos que ele está incorrupto. Então, essas provas. E agora eu vou falar do meu testemunho de Deus existe. Que apesar de que na época eu ainda não tinha consciência por ser muito novo, meus pais conseguiram presenciar e falar pra mim o que aconteceu. No caso, antes eu vou ter que explicar um pouquinho o que aconteceu no meu nascimento. Que eu era um bebê bem fraco. Eu nasci antes da hora. Eu nasci 2 meses antes do que era pra nascer. Daí, eu passei muito mal, porque eu peguei uma doença que faz mal justamente aos prematuros. Então, eu tive que ficar internado por um bom tempo. E o meu médico falou que eu precisaria ir para a UTI. Então, minha mãe falou com meu pai que era para me batizar, para que caso eu morresse, eu fosse para o céu. E quando ela me batizou, o médico entrou de novo na sala e falou que eu não precisaria mais de UTI. E daí eu só precisei ficar 2 dias de UTI para ver se eu piorava ou não. Mas daí já pude ir para casa. Estive em alta. Daí me leva a uma coisa que eu parei para pensar uma semana antes de fazer o vídeo. Que é por que Deus me permitiu que estivesse vivo? A resposta só Deus sabe. Ele que fez. Mas se Deus quer que eu esteja vivo hoje, é porque eu ainda tenho um papel a cumprir na Terra. E vocês que estão assistindo também têm. Então, antes de finalizar o vídeo, irei falar a pergunta do próximo. Que é: se tem prova de que Deus existe, por que tem gente que não acredita em Deus? Então eu finalizo o vídeo por aqui. Deixem os comentários. E de paz e que o Senhor vos acompanhe. Falou! De ler a resposta do chat, eu vou direto para um time. Eu e o Davi, que o Davi hoje também terá participação espacial. Espacial.